Bom dia, pessoal, tudo bem? É com muita alegria que nós recebemos a todos, perdão, aqui na Casa Transitória, para esse primeiro Roda Viva, de uma temporada de Roda Vivas que a mocidade se propôs a fazer dentro de um projeto que começou aqui na nossa Casa Transitória, que o seu Carlos Mesquita fez um convite para todos nós pensarmos na casa transitória do futuro. Então, todos os departamentos da casa, todas as áreas, sob a coordenação do Túlio, estão pensando, formaram grupos de trabalho para pensar sobre a transitória nos próximos anos, essa instituição que já tem uma história. Então, a gente, dentro desse movimento, pensou em fazer um evento em que a gente pudesse conversar sobre vários temas aqui da Casa Transitória, sobre as gestantes, sobre os voluntários, sobre as crianças, sobre as várias partes dessa instituição que é tão grande. E como está se aproximando a Festa do Augusto, que acontece em todo setembro, e muitas pessoas estão chegando agora, muitos são jovens, não acompanharam a história mais antiga, alguns são voluntários novos da Casa Transitória e ouvem falar sobre a Festa do Augusto, sobre a Dona Yolanda, e se perguntam, mas quem são essas pessoas? Como tudo isso começou? Qual é o significado dessa festa? Então, o objetivo desse Roda Viva de hoje é a gente poder conhecer um pouco. E esse momento vai ser interativo. Então, a ideia é a seguinte: nós vamos começar com 3 falas de pessoas que nós convidamos aqui porque fizeram parte dessa história, conhecem bastante, que é a Bel Guirado, a Patrícia Chipoletti, a Sandra Veiga. Cada uma delas vai fazer uma fala rápida, de 10 minutos, e depois a gente vai ter uma troca, um momento de perguntas. A gente sabe que algumas pessoas ficam meio tímidas, assim, de pegar o microfone, falar na frente de todo mundo, então a gente pensou uma forma que talvez alguns se sintam mais confortáveis. Nós temos um voluntário, uma voluntária. Quem que é, Mari? Bibi. Bibi, levanta, por favor, para o pessoal te ver. Temos a Bibi e a Júlia. Cadê a Júlia? E a Nath. A Bibi, a Júlia e a Nath, elas têm pedacinhos de papel e canetas. Quem quiser escrever uma pergunta, uma dúvida, e vocês já podem ir pensando durante as falas. Então, às vezes, alguém contou uma coisa e você ficou querendo saber mais, querendo saber por quê. Pode levantar a mão. A Bibi, a Júlia e a Nath vão estar prestando atenção para entregar o papelzinho para vocês e depois elas trazem aqui para a Mariana, que vai distribuir essas perguntas. Mas a gente também, depois, vai ter a oportunidade de, quem quiser, porque tem muita gente que também viveu essa história, né? Além de quem está aqui na mesa. Então, né, tem o Reginaldo, o Arthur, o André, o Túlio, enfim, tantas pessoas aqui que fazem parte. Quiserem também fazer um comentário, contar uma história, o microfone está aberto. Então, nós vamos começar passando a palavra para a Bel contar um pouco para a gente. A gente vai passar o microfone para a Bel, mas primeiro, para ela fazer a prece. E depois... Bom dia a todos. Primeiramente, então, vamos elevar nosso pensamento, nosso coração a Deus, nosso Pai, para agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, nesta manhã de domingo, para falar sobre lembranças e sobre realidades das nossas vidas tão importantes. Que Jesus abençoe a todos, que possamos neste momento sentir a vibração, a presença amorosa da querida mãezinha Yolanda, que vocês irão conhecer melhor, do nosso querido Augusto, e o olhar, o cisco de vibração do nosso querido Chico, que fez tanto parte dessa nossa história. Que essas vibrações fiquem em nossos corações, nos acompanhando, nos fortalecendo para os nossos trabalhos.
que envolvam todos os departamentos desta casa transitória, que nos acolhe com tanto amor, envolvendo a todos os voluntários, em especial o nosso querido Carlos Mesquita. E com a prece que Jesus nos ensinou, iniciamos a atividade desta manhã, juntando nosso coração ao de Jesus, um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, o Raul falou que tem gente que tem medo de microfone, não é meu caso, viu, gente? Aqui é um perigo, se não arrancar o microfone da minha mão, eu não largo mais, tá? Eu estou aqui do lado, para garantir. Eu sou o contrário, eu sou doida por um microfone. Começa, então? Bem, vou começar do começo. Lindo, né? Que ano, Patrícia? 82. Em meados dos anos 80, ontem mesmo, há pouco tempo atrás, eu era muito pequenininha, muito mesmo. Mas a mocidade se decidiu, numa situação bem democrática, escolher o nome da mocidade de Augusto César Neto. E essa escolha democrática foi entre o Gustavo e o Fernando. Os dois. E, segundo consta, né, segundo conta a história, eles tinham, cada um tinha uma ideia de escolher um nome. Eles falaram, eu tenho uma ideia. E o outro falou, eu também tenho. Bom, vamos fazer o seguinte, para ser democrático, vamos votar. A gente escreve no papelzinho, os dois, aí a gente tira. O que sair vai ser. E fizeram assim. E a hora que eles pegaram o papelzinho, saiu Augusto César Neto. O Fernando fez, yes! O Gustavo fez, yes! Ué, os dois tinham escolhido mesmo. Então, era para ser mesmo. E por que o Augusto César Neto naquela ocasião? Há pouco tempo tinha sido lançado o livro Jovens no Além, que foi um livro que tinha as mensagens de vários jovens, do qual o Augusto fazia parte. Eram 4 jovens nos Jovens no Além. Quem aqui já leu? Levanta a mão. Quanta gente! Tem na livraria? Patrícia, fala para o Dudu providenciar a obra do Augusto. Jovens no Além são mensagens para as mães, né? São mensagens consoladoras, lindas, maravilhosas. E ali a gente conheceu o Augusto. Eles conheceram o Augusto e se apaixonaram por ele. E aí a história rolou, gente, é muita história. E a gente, pelos livros, não é o único, tá? Jovens no Além, Somos 6. Quem conhece a música do Balanço do Augusto, fala o nome de todos os livros. Né, Rodrigo? Fala o nome de todos os livros do Augusto no Balanço. E são um mais lindo que o outro, gente. Tem alguns que são de mensagens, mas tem alguns que são mensagens assim para o nosso coração, para todas as idades. Teve o Falou e Disse, que foi aquele que tem uma linguagem que nem jovem quase entende, porque era uma gíria muito assim exagerada da época, década de 70, eu acho, muito exagerada, que quando começaram a vir as primeiras mensagens, a dona Yolanda falava para o Chico, eu não estudei meu filho para escrever desse jeito aí. Que é isso aí? Fez faculdade, está escrevendo assim? Mas o Chico revelou para ela que ele ficou, durante 8 anos, fazendo um estágio na espiritualidade, nas zonas mais difíceis onde os jovens estavam, jovens que se envolviam com droga, com crimes, com coisas assim desse tipo, para aprender a falar na linguagem deles, que era para chegar no coração deles. Tá? Então, é por isso. E tem outros livros, que é o Augusto Vive, Presença de Luz. Esses são mensagens assim desse Augusto estudado, que a dona Yolanda fala, mas com uma profundidade muito grande. Então, a gente não tem ideia do que seja, de quem seja Augusto César Neto. E aí, a gente jovem, né, bem, já não era tão pequenininha, não, eu já devia ter os meus 17, né, Patrícia? Né, Rodrigo? Rodrigo tinha nem nascido. Uns 17. A Fátima, que estava do nosso lado, a mãe dele.
E no livro a gente viu ali o endereço da Dona Yolanda. E eu pensei comigo assim, por que será que então a gente não entra em contato com ela, né? A mãe dele, seria gostoso chegar mais próximo da verdade de um espírito da vida dele. E eu peguei o endereço da Dona Yolanda ali, Rua Marcos Lopes, Vila Uberabinha. Falei, nossa, Uberabinha, Uberaba, ó, coincidência, né? É ali na Vila Nova Conceição. E mandei uma cartinha para ela. Ela demorou um pouco para responder. Depois de algum tempo, ela me mandou um cartão postal, que ela estava em Águas de Lindóia. Esse cartão postal eu tinha, acho que está com a Patrícia. Não sei se eu dei para vocês guardarem no arquivo. Eu vou procurar, tá bom? Se estiver comigo, eu já vou dar para pôr no arquivo da casa aí. Ela respondeu esse cartão postal, muito feliz por conhecer. Nós somos a primeira mocidade Augusto César Neto do Brasil. Foi a primeira que aqui se encontra. E dali para frente, a Dona Yolanda criou um vínculo muito forte com a gente. E nos convidou para, na ocasião do aniversário do Augusto, que seria em setembro, eu não lembro em que mês foi essa comunicação com ela, mas ela falou, olha, em setembro eu vou estar em Uberaba, que a gente vai para lá comemorar o aniversário do meu Augusto, porque ela sempre falava assim, o meu Augusto, e vocês estão convidados para irem com a gente e tal. Nossa, foi uma alegria, mas também não era muito fácil ir para Uberaba. Na época, nós fizemos sorteio, né, Túlio? Fizemos sorteio para ver quem ia. Eu fui, a Patrícia foi na primeira? Patrícia, o Túlio, a Lúcia da Santa Mãe. Gente que vocês não vão saber quem é, mas eu sei que nós somos em total, acho que de 8 pessoas, que nós somos em 2 carros. O Morel dirigindo um carro e o Túlio dirigindo o outro, não foi? Nós somos em 2 carros. Pouca gente, mas conhecemos a Dona Yolanda, ela tratou a gente com o maior carinho, e dali para frente ela falou, olha, vocês vão ter que estar aqui com a gente agora, todas as festas do Augusto. Nessa primeira vez, simples assim, o nosso jeitinho, né? Que era o recurso que a gente gente sentou ali. Já naquela época, a Dona Yolanda fazia festa no Hospital do Fogo Selvagem, e nós sentamos ali no meio das crianças, dos internos lá com ela, e o bolo enorme do aniversário do Augusto, e a gente com violão cantando musiquinha assim da evangelização, que não fizeram tanto sucesso, mas alegrou um pouquinho a festa. Mas uma coisa bem singela. Só que dali deu start para a gente melhorar aquilo, né? Sabe lá a Mocidade do Augusto como é que é. Para o ano seguinte, a gente já tinha preparado um show para apresentar lá. Aí já viria a mocidade inteira. Começou daí, gente, não parou mais. Todo ano, ia chegando setembro, nossa, era uma alegria. Já julho, assim, a gente já começava a rifar a bicicleta. Né, Patrícia? Rifar a bicicleta, e buzinar na orelha do vô, e fazer as nossas campainhas para conseguir o dinheiro para poder ir. Tinha o grupo vocal, a Anália Franco, que cantava, né? Começamos a preparar assim apresentações especiais do grupo vocal e fazer o show lá no Hospital do Fogo Selvagem. Que esse show era um show cover. Tinha a Xuxa, que era a Kátia, Xuxa, eterna Xuxa. Tinha as Paquitas, ela é uma paquitinha lá. Todas as Paquitas. E ainda tinha os shows covers, né? Leandro Leonardo, Sandy Júnior. Quem estava na crista da onda da época, aparecia lá. Gente, era uma coisa muito linda, porque ninguém não tinha vergonha de ir fazer. Era amor puro, sabe? Era Sandra Lécio lá cantando, né? Cristina Mamed. Era assim uma coisa muito linda. A Renata, que era Ivete Sangalo, a mãe da Luísa aqui, da Lulu, Ivete Sangalo. Então a gente tinha assim, Elba Ramalho, tudo que estava na moda aparecia ali. Era um sucesso. Hã? Irmãs Galvão. Olha, Dona Olga e Dona Sara, vó dele. Tinha de tudo, gente. Era uma alegria só. Depois a gente ia na casa do Chico. Nós tivemos oportunidades que vocês não fazem ideia. Por que eu estou contando isso? Para vocês entenderem quem era Dona Yolanda. Dona Yolanda pegou a gente no colo e pôs a gente no colo do Chico. Vocês são capazes. Quem nunca viu o Chico, que só ouviu falar, que só viu em TV, em filme, não é capaz de imaginar o que é estar perto do Chico, do lado dele, como diz assim, respirando o mesmo ar que o Chico Xavier. Hoje a gente já valoriza. Mas é difícil de entender, né? Mas no futuro a gente vai ter ideia de que foi essa oportunidade que nos deu essa grande responsabilidade na vida. Então, graças a Dona Yolanda. E falando mais da Dona Yolanda agora do que nós
Dona Yolanda e o Augusto, não sei para quem ainda não conhece a história, né? O Augusto foi um jovem... Posso ir falando, Raul? Posso ir falando? Vou falar mais um pouquinho, então. O Augusto foi um jovem que era como nós, como vocês. Um jovem cheio de vida, de alegria, de alta sociedade de São Paulo, né? Ele tinha esse privilégio, vamos dizer assim, que a gente sabe, a gente que conhece um pouco da lei da reencarnação e tudo, a gente sabe que ter uma vida melhor ou uma vida pior não é privilégio, muitas vezes é prova. Mas ele estava lá na Vila Nova Conceição, um bairro bom lá de São Paulo, com os amigos, tinha o carrinho dele, o carmanguia dele, super da hora, né? Super máquina potente da época, muitas namoradas e tal, e numa ligação muito grande com a mãe dele, com a Dona Yolanda, muito grande. Ela nos contou por várias oportunidades, eu ia falar, vocês vão ver quando ela vier aqui, não vão ver, mas vão sentir. Mas a gente teve a oportunidade de estar muito com ela e a gente ouvia da boca delas as histórias. Que ele, às vezes, quando arrumava uma namorada, primeiro ele levava para ela conhecer, ver se ela gostava. E aí, se ela gostasse, ele saía junto, com a namorada e com a mãe. Isso não acontece mais hoje, né? A mãe não fica nem sabendo que está namorando. Mas ela tinha que aprovar. E ele estava namorando e tal, e o Augusto já era, naquela época, ligado nas coisas sociais. O pai dele tinha um porto de areia, que existe até hoje, muitas pessoas que trabalhavam para ele, né? E ele começou a pensar no Natal, e ele, por conta dele, começou a querer formar umas cestas de Natal com presentes para dar para os funcionários desse porto de areia. Então, ele falou com a mãe dele, ela ajudou, e foi arrumando umas sacolinhas e falava para as pessoas, para os amigos do pai, que eram gente, né, da sociedade, que podia e tal, capricha aí, hein? Faz essa sacola aí como se fosse para o seu filho. Não vai pôr coisa usada, coisa velha. E assim era. Quando a sacola chegava, ele olhava. Teve uma que ele devolveu, porque veio um brinquedo quebrado, alguma coisa assim. Ele falou, você não ia dar isso aqui para o seu filho. Pode levar de volta e arrumar. Então, ele era assim. E comprar um novo. Arrumar não, pode levar de volta e comprar um novo. É Natal, é para fazer a criança ficar feliz e não triste. E assim ele fazia. Ele distribuía essas sacolas, quando vivo ainda, né, com os funcionários e com os funcionários também do clube que ele frequentava, que acho que era o Clube Pinheiros. Está acabando? Tá. Lá ele fazia essas sacolinhas lá também. E quando ele desencarnou, Dona Yolanda entrou em desespero. Ele morreu afogado na festa do Carnaval. Por isso, na música do Balanço Augusto, tem também um trechinho de Carnaval ali. E ela desparafusou, ela despirocou. Ela fala, nossa, eu joguei todo... Ele tinha um monte de troféu de natação, como é que me morre afogado? Eu jogava tudo pela janela, ela ficou desesperada. Eram católicos não praticantes, mas tinham a fé. E umas vizinhas da Dona Yolanda que chegaram até ela, e com muita conversa, iam lá dar passe para tranquilizar ela, para levar um pouco de consolo. Espíritas, essas vizinhas, com o passar do tempo, conseguiram convencê-la a ir até Uberaba. E aí ela foi. E aí começou tudo, né? Ela foi, primeira vez, segunda vez. Primeira vez ela foi meio assim, ficou no carro, não queria descer. Depois foi. Aí o Augusto não mandou mensagem, mas o Chico mandou chamar a Dona Yolanda e falou assim para ela, o Augusto ainda não está podendo... Ela nem tinha falado com ele. Ela contava para a gente assim, eu achava que as vizinhas tinham falado para o Chico. Foram lá na frente e contaram para ele. Ele falou assim, o Augusto ainda não pode mandar mensagem, mas ele manda dizer que está com o avô Augusto. Ela ficou meio assim, ficou um pouquinho mais consolada, mas ficou na dúvida. Mas ela foi insistente, ela foi persistente, não insistente. Dali para frente, ela começou a ir todo mês para Uberaba, todo mês. Depois ela começou a ir assim, 15 em 15 dias. Tirou carta, porque daí o seu Raul nem queria ir mais. Falava, chega, Yolanda, nossa, sossega. Tirou carta, pegava o carrinho dela, se enfiava para a estrada, ia sozinha dirigindo, quem quisesse ir junto ia. Durante 8 anos ela frequentou o Augusto sem receber o Chico sem receber mensagem do Augusto. 8 anos. E às vezes a gente quer que um ente querido da gente que desencarna dê uma mensagem no mês seguinte, né? 8 anos. E o Chico revelou para ela isso que eu já disse, que o Augusto estava em estágio de trabalho. Quando ele veio com tudo, né? E aí eu vou parar aqui a minha parte e depois eu vou respondendo perguntas. Vão pensando nisso que eu falei, que tem coisa para contar, gente. Estou passando aqui.
Pessoal, só lembrando que enquanto a gente está ouvindo as histórias, vamos levantar a mão para pedir o papelzinho, fazer perguntas, para daí depois a gente poder conversar mais. Então, o tempo de fala delas é curto, não dá para contar muitas histórias, mas os detalhes são a gente que escolhe. É a gente que escolhe quais detalhes a gente quer saber mais pelas perguntas que a gente fizer. Já. Bom dia a todos. Então, acho que a Bel deu esse panorama para a gente, né, a respeito assim, de quem é a Dona Yolanda, de quem era o Augusto, de quem é o Augusto, né? Por que a Dona Yolanda começou a frequentar lá, o Chico, a primeira mensagem, ou as primeiras mensagens. Mas o fato foi que, em função desse desencarne dele, e do fato dela ter encontrado na doutrina espírita um consolo e ter reencontrado o filho dela, né, porque ali, aquelas mães que vão a Uberaba, elas estão em busca de reencontrar o familiar que desencarnou, né? Seja o pai, a mãe, o irmão, o filho, enfim. Então, ela reencontrou o filho dela, né? E, a partir desse reencontro, ela resolveu, então, que a festa de aniversário dele, que é em setembro, e a festa de Natal, ela faria agora de uma forma diferente, em comemoração a ele, a tudo que ele representou para ela, e também àquele Cristo que ela passou a conhecer, vamos dizer assim, renovado na doutrina espírita, né? Porque, como a Bel comentou, eles eram católicos, mas era uma religião praticada mais socialmente. Então, aí ela começou a fazer a festa de Natal e a festa de aniversário dele, que ele nasceu no dia 27 de setembro. Então, ela começou a fazer em Uberaba. E é interessante também destacar que, durante esse período, em função dessa proximidade que ela passou a ter com o Chico, ela foi se reunindo com outras mães que também estavam na mesma situação dela, ou seja, que também tinham perdido seus filhos. E aí nasceu, então, na casa dela, um centro espírita, né? Então, a partir desse, vamos dizer assim, dessa união desses corações sofridos pela perda, ela começou, então, a fazer essas festas, essas duas festas, e junto a esse público, que eram essas mães e os familiares, eles começaram uma grande arrecadação, né, porque cada um deles ali tinha os seus amigos, os seus conhecidos, né, os seus contatos. Então, essas sacolas, esses presentes que a Bel citou, né, contou que o Augusto já fazia, já gostava de fazer, ela continuou fazendo, só que de uma forma ampliada. Ela passou a fazer isso em Uberaba. Então, ela ia num bairro lá de Uberaba, que é um bairro que, tradicionalmente, isso lá desde da década de 70, 80, era um bairro que o Chico frequentava aos sábados, quando ele fazia um tipo de um evangelho, né? Então, para quem, vamos dizer assim, lembra aqui, vocês são muito jovens, mas aqui quem tem mais idade, se lembrar de Pinda, por exemplo, né? Antes das ruas serem asfaltadas. Então, esse bairro era assim. Hoje não, hoje quando a gente vai lá, é uma rua, é uma avenida, tem um canteiro no meio, né, na periferia de Uberaba, mas aquilo lá era um terrão, né? Era vamos dizer assim, não tinha estrutura nenhuma. E ali num terreno mesmo, existia um galpão com um telhado de zinco, muito quente, né? Aquela região, o Rodrigo está lembrando aqui, uma terra vermelha, isso é característica daquela região. Então, nesse galpão, o Chico ele ia nos sábados à tarde fazer o seu evangelho no lar. E ele sempre levava
umas moedinhas, balinha. Ele levava para as pessoas que compareciam a esse lugar, a esse terreno, ele levava isso para que todos eles pudessem confraternizar. E, seguindo, de certa forma, esse modelo, que já era o modelo que existia ali, implantado pelo próprio Chico, a Dona Yolanda ampliou aquilo, levando as cestas. Então, essas cestas que a Bel comentou, foram ampliadas, né? Então, ela levava lá cestas em setembro de mantimento, cestas que tinha maçã, tinha um suco. Então, existia ali dentro daquela sacolinha, vamos dizer assim, algumas coisas que eram entregues às pessoas que ficavam na fila. E o Chico ficava ali, embaixo daquele telhado, daquele galpão. Então, formava-se uma fila enorme, tinha quilômetros aquela fila, e as pessoas passavam, recebiam aquela sacolinha, e depois passavam, vamos dizer assim, para cumprimentar o Chico. Isso era em setembro. Em dezembro, era o mesmo esquema, só que a cesta era ampliada, era uma cesta de Natal, uma cesta, vamos dizer assim, mais recheada, melhor, né? O que ocorre é que, quando o Chico começou já a ficar doente, e a gente, de certa forma, foi percebendo isso nas nossas idas lá, que a gente ia sempre nesse mês de setembro, a gente já percebia que o Chico não estava bem em função da idade. Muitas vezes ele chegava no grupo espírita da prece, ele chegava amparado, carregado mesmo, né? Então, imagina uma pessoa bem idosa sendo carregada pelos 2 braços, assim, para sentar na mesa. Então, é claro que nós ali percebíamos, e as pessoas que conviviam mais com ele percebiam mais ainda, que ele, vamos dizer assim, já não ia poder mais acompanhar todo aquele movimento, né? E aí, nisso, a Dona Yolanda, ela sempre foi muito direta, uma pessoa que tinha uma comunicação muito direta, como a gente às vezes costuma falar na gíria, ela não mandava recados, né? Era o jeito dela. Então, ela já foi, de certa forma, perguntando ao Chico: Chico, e quando você desencarnar, quando você morrer, como que vai ser essa festa aqui? Onde que eu faço essa festa? E o Chico falou para ela: você vai transferir essa festa para Pindamonhangaba. Então, hoje, quando a gente vem aqui nessa festa que é realizada aqui em setembro, e quando quem aqui já participou, o Raul comentou que tem umas pessoas novas, mas que vão ver esse ano, mas quem já teve oportunidade, que vê aquelas cestas bonitas, aquelas sacolas muito bem preparadas, com brinquedos novos, com roupas, calçados novos. Então, a Dona Yolanda tinha essa preocupação, assim, como que ela ia manter aquela festa, essas 2 festas, na ausência do Chico. Então, aí ela pede para ele que ele oriente, e ele fala: você vai transferir essa festa para Pindamonhangaba, né? Então, é essa a razão dessas 2 homenagens estarem sendo feitas aqui na Casa Transitória de Pindamonhangaba. Então, assim, mais do que uma entrega de algo, eu acho que tem 2 coisas assim importantes nessa festa, né? A gente ter uma tradição, e quando eu falo tradição aqui, não é no sentido da gente manter formalidades, não é isso. Tradição pelo coração de alguém, né? Alguém aqui que tenha, por exemplo, um familiar muito querido que já desencarnou, e às vezes pensa assim: como que eu posso me manter ligado a esse familiar? Fazendo bem. E ao fazer o bem, se lembrar dessa pessoa. Porque nesse momento é como se a gente, vamos dizer, estivesse mandando uma mensagem de WhatsApp. A pessoa
imediatamente sente, ela é sensibilizada lá. Né? Então, o bem que a gente faz aqui para alguém em nome de um familiar, não só as pessoas que estão recebendo, mas esse familiar também está recebendo. Tá? E a gente observa muito isso nas mensagens. Se a gente começar a ler com carinho esses livros que a Bel citou aí, vocês vão ver como que eles se sensibilizam instantaneamente, principalmente com as lembranças, os sentimentos dos familiares. Então, fazer o bem em nome de alguém que partiu é, vamos dizer, manter a memória daquela pessoa. E, vamos dizer, o outro ponto da festa é a gente receber essas pessoas que vêm aqui com carinho, com amor, com acolhimento. Não é entregar simplesmente aquela doação, aquela sacolinha, aquele presente, como se a gente tivesse, de certa forma, fazendo uma corrente para embalar alguma coisa, para ensacar alguma coisa. É olhar nos olhos daquela pessoa, né, desejar a ela boas vibrações, bons fluidos. É um contato humano que nunca vai se perder. Então, acho que esses são os dois motivos da festa. É a gente manter viva, vamos dizer assim, essa memória a esses espíritos maravilhosos e a gente ter a oportunidade de fazer o bem, né? De ter esse contato íntimo, pessoal, com essas pessoas desfavorecidas. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado, Patrícia. Então, como a Patrícia contou, há muitos anos a festa do Augusto veio para Pinda e agora é um trabalho que é continuado aqui na nossa casa. E há muitos anos a Sandra é a coordenadora dessa festa, que organiza para que tudo isso possa acontecer. Então a gente vai ouvi-la agora contar um pouco dos bastidores dessa festa que acontece na semana que vem e que está todo mundo convidado. Lembrando, mais uma vez, que quem quiser perguntar, isso é muito legal para a gente poder se aprofundar nos detalhes daquilo que está sendo contado. Então é só chamar as meninas que elas vão levar o papelzinho. O Augusto é, nesse momento, um espírito absolutamente voltado para os trabalhos dos jovens e que representa muito para essa casa transitória. Peço desculpas antecipadamente, porque não tenho assim o dom da palavra, a minha parte é mais física, de mexer nas coisas, mas eu acredito que o Raul tenha pedido para eu vir contar um pouquinho da festa para vocês, né? Como a Patrícia falou, Dona Yolanda recebeu a orientação do Chico, que após o desencarne dele, que foi em 2002, que a festa do Augusto, do aniversário do Augusto, deveria vir para Pinda. Então, a partir do ano de 2003, a festa veio para Pinda, ainda em adaptação, né? E eu comecei a ajudar na festa no ano de 2004. De lá para cá, foram muitos anos e muita coisa mudou. Mas o que eu aprendi, né, é que eu acho que as pessoas são únicas. Não são insubstituíveis, mas são únicas. E a Dona Yolanda, para mim, era uma pessoa assim, né? Ela era de um magnetismo pessoal impressionante. Ela entrava em um ambiente e todas as pessoas se voltavam para ela, né? Eu acredito que isso era do espírito dela mesmo. E ela fazia as pessoas serem melhores. Ela tirava o melhor das pessoas, né? Então, quando ela pedia para a gente fazer uma festa de uma determinada maneira, ela queria o melhor daquilo, né? E as pessoas, era interessante que eu costumo pensar nela como uma colmeia, né? Ela era a nossa abelha rainha. Todo mundo estava ao redor dela, todo mundo fazia exatamente o que ela queria, de acordo, né, com o que ela desejava. E ela queria fazer uma festa, né, em setembro, do aniversário do filho. Então, jamais, eu acho que só quem é pai e que perdeu um filho pode entender
a intensidade do sentimento, né, que ela tinha. E, em setembro, ela queria comemorar o aniversário do filho. Quando nós recebemos, né, visitas em casa e a gente quer fazer uma festa, a gente quer que essa festa seja impecável, né? A gente quer servir o melhor, a gente quer que as pessoas fiquem felizes e tudo mais. E a festa, para ela, era isso. Então, ela queria o bolo de determinada forma, ela queria que as pessoas recebessem o lanche de determinada forma. E, para mim, foi um privilégio imenso, né, poder ficar perto dela, né? Eu não tive oportunidade, como a mocidade aqui, né? A mocidade que eu falo da Bel, da Patrícia, do Rodrigo, de chegar perto do Chico, mas eu tive a oportunidade de chegar perto da Dona Yolanda. E ela, então, para mim, o que ela falava era lei. Se ela queria um bolo branco escrito com cor-de-rosa e azul, era isso que eu ia fazer para ela. Né? Então, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conviver com ela. Como eu disse, a festa, a partir de 2004, ela foi sofrendo mudanças. Né? De uma distribuição, ela acabou chegando, né, até antes do desencarne da Dona Yolanda, que foi em 2013, numa forma que agradou a todos. Né? O voluntário dela vinha, como a Patrícia disse, várias mães e pais que passaram pela mesma situação dela, né, de perder um filho, vinham junto com ela, em caravana com ela. A festa começava no sábado pela manhã, era uma festa de 2 dias, né? E essa festa começava com eles participando da campanha, depois tinha uma apresentação à noite, a mocidade vinha aqui, apresentava um teatro, uma apresentação de música. Cada ano era uma coisa e parecia que cada ano ficava melhor do que o ano anterior. Depois disso, tinha uma noite da pizza, que era feita lá no refeitório, todo o grupo dela em festa, se cantava parabéns para o filho. Né? E, no outro dia, terminava com a distribuição. Né? A distribuição, os doadores, eles deixavam ali e as crianças iam passando e recebendo numa sacolinha. Né? E chegou um momento que os próprios doadores pegavam a mão da criança e iam caminhando. E, nesse ano, a Dona Yolanda tinha dito para mim que a festa tinha chegado à perfeição para ela, porque tinha realmente, o voluntário tinha pego a mão da criança, andado ali 200 metros, 100 metros, pegando as doações, naqueles 10 minutinhos conversavam com a criança, tinha uma empatia e as transformações aconteciam. E, depois do desencarne da Dona Yolanda, o trabalho continuou. Né? Continuou e passamos pela pandemia, que não teve a festa, mas esse ano a gente volta a ter. Vai ser semana que vem. Né? Eles vão vir no sábado para fazer parte da campanha, mas a distribuição vai ser no domingo, às 10 horas da manhã. E, quando eu falo que nós recebemos muito mais do que doamos, com certeza absoluta, porque você sai dali renovado. Eu escutei durante muito tempo o pessoal da mocidade falar que, depois que vinham de Uberaba, eles voltavam com energia para o ano inteiro, para trabalhar o ano inteiro. Né? E a gente também, a gente aqui acaba recebendo essa energia e a gente ganha uma força, porque a gente vê que a gente tem muito ainda para fazer. Né? Como eu falei, a Dona Yolanda era única, realmente era absolutamente única. E a gente aqui não chega nem pertinho do que ela representava, do que ela fez, do tanto de trabalho que ela fez. A sacola do Natal, que é o que a gente distribui aqui, que é a nossa cereja do bolo, porque as crianças elas ficam até aguardando antecipadamente a sacola. Não é uma sacola comum, não é uma sacola de presente comum. É uma sacola que vem roupas, e não é uma roupa, é calça jeans, moletom, camiseta, short, tênis, sapato, chinelo, doce. E brinquedo não é um só. Tem sacola que vem 3, 4 brinquedos. Como a Bel falou, que o Augusto verificava, né, as sacolas para ver se tinha brinquedo novo, a Dona Yolanda também fazia isso. E a gente vê que a gente, apesar de ter pouco, a gente consegue fazer muito.
que a casa da Dona Yolanda, que se transformou num centro lá em São Paulo, era grande, mas não era do tamanho da casa transitória de forma nenhuma. É pequeno. E naquela casa dela, ela conseguia fazer muita coisa. Chegava uma época no Natal que as sacolas iam chegando para ela, que a casa dela ficava lotada. Tinha sacola na cozinha, sacola na sala, sacola em tudo quanto é lugar. E ela ligava para a gente, a Luísa e o Ettore, que iam buscar. E era muito engraçado que a Luísa falava assim, buscar a sacola da Dona Yolanda é um parto. A Dona Yolanda liga e fala, é agora. E a gente tinha que pegar o caminhão, abandonar tudo que a gente estava fazendo e ir buscar. Mas, quando ela falava é agora, é porque, provavelmente, tinha sacola até no banheiro dela, de tanto que era intenso isso. Ela chegou a mandar já mais de 1.500 sacolas para Pinda. Esse salão fica lotado de sacolas. O nosso número de crianças agora é menor, mas as sacolas vêm da mesma forma. E ela conseguia fazer tudo isso. Né? Ela conseguia, com a força dela, com a habilidade de lidar com as pessoas, de tirar o melhor das pessoas, ela conseguia. Né? E eu fico pensando, às vezes, por que a gente também não consegue? Né? Por que a gente também não luta para tentar fazer igual? As nossas provas, né, eu acho que elas são determinadas de forma antecipada, claro. Eu falo para Deus, que eu peço a Deus que não me dê uma prova como a dela. Então, eu quero trabalhar antes de todas as formas possíveis e imagináveis para não precisar, né, ter essa dor que transformou. Uma vez ela me disse que o Chico falou para ela que, quando ela estava indo lá, e assim, isso que eu falo para vocês é o que eu escutei dela, e eu sou abençoada de ter escutado. Ela falava assim que o Chico, uma vez, falou para ela que ela tinha que transformar as lágrimas dela em ajuda ao próximo. Né? E, puxa vida, como ela conseguiu. Então, eu ainda escuto ela, a voz dela, o jeito que ela falava, Sandra, você está boa. Ela é italianona, né? O jeitão dela falando, eu escuto ela falando, e eu me policio, porque eu realmente quero agradar esta mulher a todo custo da minha vida. Eu sei que ela está do outro lado, sei que o Augusto também está do outro lado, e que eles veem o trabalho, e eu não quero decepcionar eles de forma nenhuma. Então, que semana que vem seja uma festa linda, todos nós podemos trabalhar, né? E a gente só vai sair ganhando com isso, eu garanto para vocês. Então, é difícil falar depois da Bel e da Patrícia, né? Mas esse é um pouquinho da festa do Augusto e do Natal. Isso aí. Obrigado, Sandra. Bom, pessoal, nós estamos recebendo aqui algumas perguntas e, antes da gente passar para a primeira, o Rodrigo da Mocidade vai dar uma palavrinha. Então, ouvindo, né, toda a conversa, né, a história da Bel, as lembranças da Patrícia, as memórias aí da Sandra, a gente vai lembrando de várias coisas, né? E eu acho que uma coisa assim que é muito interessante é, às vezes a gente fala assim, mas, né, por que foi transferida para Pinda? Por que o Chico escolheu Pinda, né? E eu acho que é interessante a gente pensar, né, que o Chico, junto com todo o trabalho, né, que a Casa Transitória, quando a gente começou a ir a Uberaba, ainda não era esse local. Era lá na Senador Dino Bueno, no Melinho Antigo. Né? Então, toda a estrutura que foi sendo feita para que a Casa Transitória fosse construída, né, a planta da casa, tudo era levado sempre a Uberaba, e o Chico foi acompanhando. E junta com a história que a Sandra falou, né, que o Chico recomendou a Dona Yolanda que fizesse a festa do Augusto para comemorar o aniversário do Augusto junto das mães e dos filhos que tinham necessidade. Né? Então, a nossa Casa Transitória é a casa que acolhe as mães, né, e as crianças. Então, como sugestão do Chico, né, essa festa foi transferida para cá, pelo trabalho que a Casa Transitória desenvolve. E outra coisa que eu lembrei também, quando a gente ia para o Hospital do Fogo Selvagem, eu lembro uma vez uma fala do Chico, não sei se vocês lembram, ele falando que, no plano espiritual, a festa que era feita dentro do Hospital do Fogo Selvagem,
muitos espíritos não podiam, não tinham permissão de estar presentes. Somente espíritos mais evoluídos, espíritos de vibrações mais elevadas. Lembra disso, Marcela? E os outros espíritos, eles acompanhavam através de um telão, mas eles não podiam estar presentes, né? Fisicamente não, porque é em espírito, mas vamos dizer fisicamente, né? Então a gente vê assim a vibração, né? E hoje, chegando aqui de manhã, eu me lembrei muito quando a gente chegava em Sacramento, né? Esse calor, esse tempinho meio quente, meio abafado, essas andorinhas dando uns rasantes ali fora, não sei se vocês repararam nisso hoje, né? Então a gente vai vendo que o ambiente espiritual ele é formado, né? Então, muito mais do que só a distribuição, né, tem todo esse ambiente espiritual que é preparado, né, para a gente estar tendo a honra, né, a homenagem, o benefício espiritual, que hoje a gente talvez ainda não compreenda o que é isso. Quem sabe depois que a gente desencarnar, a gente vai compreender, né? Mas essa bênção, eu lembro também que a nossa ida a Uberaba, em setembro, era o período que o Chico recebia a gente também na casa dele. Eu era muito pequeno, acho que eu tinha uns 11, 12 anos. Não tinha noção que era estar na casa do Chico, o que era o Chico, né? Mas coincidia dele receber as mensagens de psicografia do Natal, né, Bel? Então a gente... Setembro, a gente estava lá. Então era a mensagem que o Chico psicografava, né, Patrícia? As mensagens de Natal que iam para o mundo inteiro. E a gente estava ali, né? Então, essa reunião hoje, feita, né, pela mocidade, é para aqueles que não puderam estar presentes fisicamente, que possam estar compartilhando com a gente nessas vibrações, nessa comunhão, junto com as vibrações do plano espiritual, do Augusto, da Dona Yolanda, que essa equipe espiritual está aqui hoje acompanhando a gente, né, nessas histórias. Então, só queria fazer esse adendo. Muito legal. Bom, vamos para a primeira pergunta, então. Bel, o que é que tinha naquele recado do Augusto que a Dona Yolanda recebeu 8 anos depois? O recado foi isso que a Patrícia mesma falou, já. E que a Sandra também repetiu ali pelas palavras da Dona Yolanda, que ela transformasse as lágrimas dela em trabalho pelo próximo. Então, a Dona Yolanda frequentou lá por tanto tempo e foi aprendendo, gente. Já nem precisava mais falar. Vocês imaginam o que é viver 8 anos do lado do Chico? Não precisa nem falar nada. Ela teve assim a principal escola, a principal faculdade. Ela já era uma pessoa do bem e ela se tornou essa mulher que a Sandra apresentou para vocês aí super bem. Era isso mesmo. E eu digo assim, mais ainda, que ela talvez não conseguisse realizar tanto se ela não tivesse do lado dela as outras mãezinhas que ela acolheu. Porque chegar lá na casa da Dona Yolanda, no Lar Oficina, né, que agora mudou de endereço, mas era entrar quando ela era viva, era ver ela sentada na mesa da cozinha e recebendo uma pessoa ali que ela fazia o atendimento fraterno. Ela conversava e era assim, do coração dela, ela tinha a experiência própria para passar. E muitas daquelas senhoras que procuravam ela, que perderam os filhos também, às vezes eram filhos, às vezes eram pais, maridos, na maioria eram filhos. Era trabalho com jovens mesmo. Acompanhavam ela daí para frente, iam para Uberaba e começavam a fazer os enxovaizinhos ali, participavam, gente, está até hoje. Algumas delas continuam. Hoje a gente tem, assim, o grupo é um pouco diferente. Ele se associou a um grupo lá do Seara Bendita, em São Paulo, que é gente também de trabalho mesmo, de puxar o canhão. Que está agora no lar, que chama Lar de Meimei, Augusto e Yolanda. Não é mais o Lar Oficina. Mas muitas daquelas senhorinhas da nossa época continuam ainda vivas e ali. E é impressionante. Há 3 semanas atrás, eles realizaram um bingo. Vou alongar um pouquinho, tá, Raul? Aí vocês já vão pensando em perguntas. Eles realizaram um bingo que a Dona Yolanda fazia também quando era viva. A gente sempre ouviu falar desse bingo, era chique, era legal, era bacana. Até o Chico, às vezes, vinha quando ele era vivo. E elas continuam fazendo bingo. Foi num buffet muito bonito lá em Pinheiros, sabe? Muitas pessoas doam brindes excelentes.
E toda a arrecadação desse bingo é para fazer o Natal da Casa Transitória. E extensivo também a Casa de Eurípides, que é onde eu estou agora trabalhando, né? Que é a casa, eu falo que é a casa da mamãe, lá é a minha casa atual. Quando a gente casa, a gente sai da casa da mãe e vai para casa, né? Então é isso mais ou menos que eu faço essa ligação na minha vida, que é a casa da mamãe. E eles falam, é para arrecadar para o Natal, e é caprichado mesmo. E a festa que vem agora em setembro, daqui a 2 semanas, para nós daqui, né, que íamos para lá, era o carro-chefe, era o ponto alto do nosso relacionamento com Augusto e Dona Yolanda, porque a gente participava lá, e daí mudou para cá. E depois veio a festa de Natal, em seguida, depois que o Chico desencarnou, e a gente fez muitas festas do Augusto aqui com a Dona Yolanda presente, em carne e osso. Hoje ela está presente só em espírito. Eu não sei se eu respondi. Então, o recado do Augusto, qual foi o recado que o Augusto mandou para a mãe, através do Chico, 8 anos depois? Que ela procurasse por ele na dor das outras mães, que ela pudesse auxiliar, que ela transformasse o tanto que eles gastavam com coisas fúteis, muitas vezes, com uísque, com festas, com badalações, porque eles eram uma família de alta sociedade, que tinha uma vida normal, social, que pudesse ser empregue tudo isso, todo esse dinheiro deles, essa coisa, que o pai dele também tinha esse poder tal, que pudesse ser encaminhado para auxiliar o próximo. E assim ela fez. E Augusto César? O Augusto César. Tem uma mensagem que o Augusto mandou, em que ele comenta que o seu desencarne, muito jovem, que é muito difícil para uma mãe perder um filho em qualquer idade, mas ainda mais um filho tão jovem, que esse desencarne foi um desencarne de favor. E a pergunta é, como que é essa história de você desencarnar de favor? Patrícia, comenta um pouco pra gente. Tá. Tem 2 perguntas aqui, né? Então, eu vou falar desse do desencarne de favor, mas antes aqui, alguém tinha perguntado sobre por que algumas pessoas nascem ricas, como a Dona Yolanda, com muitas condições econômicas, e outras nascem simples, sem dinheiro, como o Chico, por exemplo, né? E eu acho que um pouco do que está sendo dito aqui, de certa forma, explica. Porque eu acho que a doutrina espírita ela ensina para nós que aqui nós não estamos aqui na Terra passando férias, né? Nós somos espíritos eternos e estamos nascendo e renascendo milhões de vezes, né? E o nosso planeta, esse planeta Terra, ainda, se comparado a outros planetas que tem no universo infinito, ainda é um planeta de provas e expiações. Então, o que eu estou querendo dizer? Que, embora nós aqui, a gente veja uma pessoa, né, e fala assim, puxa, queria ter a vida dessa pessoa, né? Queria ser rico também, queria ter os mesmos amigos, frequentar os mesmos lugares que essa pessoa frequenta, né? Frequentar o clube, como foi dito aqui. Essas pessoas, assim como nós mesmos, nós temos sofrimentos, porque a gente vem aqui, a gente reencarna para, de certa forma, quitar os débitos. Então, vejamos, por exemplo, o caso daqueles que nascem em condições socioeconômicas diferentes de outros. É uma aprovação, às vezes uma expiação? Mas olha o caso, por exemplo, da Dona Yolanda, né? Nasceu, teve uma condição socioeconômica muito boa, mas quem de nós gostaria de estar no lugar dela, de perder um filho? Então, veja que a Terra ela é um planeta em que nós não estamos aqui, né? A gente fala, nós não estamos aqui passando férias. Então, todos nós temos o nosso quinhão de sofrimento, de dores. Então, para nós,
pode ser que seja uma coisa invejável, dizer assim, olha, essa pessoa gostaria de ser como ela. Mas será que a gente gostaria mesmo? Né? Será que a gente gostaria de passar pela dor que ela passou, de perder um filho? Será que muitas vezes a gente não sabe o problema que mora lá dentro daquela casa bonita, requintada? Então, todos nós temos problemas. E isso é em função do mundo em que a gente está, da nossa condição ainda de espíritos imperfeitos. E isso está relacionado com a mensagem aqui, desencarnação de favor, né? Porque, como foi comentado aqui, a Bel comentou, o Rodrigo, a Sandra, né? A Dona Yolanda, ela não entendia. Como qualquer mãe, gente, qualquer mãe, qualquer pai. Por que que o meu filho morreu? Né? Na flor da idade, tendo um futuro brilhante, por que que ele morreu? Por que que isso foi acontecer com ele? Então, muito embora esses 8 anos que ela passou lá, do lado do Chico, né, como a Bel comentou, e quando a gente fala do lado, é do lado literalmente, né? Porque sentava ao lado do Chico mesmo, ali nas reuniões, frequentava a casa dele. Então, embora ela entrasse em contato com outras mães, participasse ali, via, né? Convivia com todas as explicações, ela não entendia porque o filho dela. Porque exatamente o filho dela teve que passar por aquilo. E aí, então, nessa mensagem, ele vem explicar que, de fato, o que estava programado para ele em termos de, vamos dizer, de provação, a gente estava falando de provação, era ficar muito tempo numa cama de hospital. E aí ele vai descrevendo uma possível situação. Quantas picadas de injeção ele foi, vamos dizer assim, foi isento, quanto sofrimento para a família, né? Ontem mesmo, por coincidência, eu estava vendo lá, hoje a internet tem tudo, né? Eu estava vendo lá o depoimento de uma jovem, que é uma das sobreviventes daquela boate Kiss lá, né? Ela passou 3 meses no hospital. 3 meses no hospital, né? Lá de Santa Maria, ela foi transferida para Porto Alegre, e quando chegou em Porto Alegre, né, ela teve uma perna amputada, e aí ela fala que, não que ela lembrasse, porque ela não lembra, né, de todo esse tempo que ela passou em coma, lá induzido, mas ela diz que avisaram os pais dela, que não tinha mais, a medicina não tinha o que fazer por ela, porque como ela inalou aquele cianeto, os pulmões dela estavam comprometidos. Não era a questão da queimadura, não era a questão da amputação, ela estava com uma deficiência, né, respiratória gravíssima. Então, ela passou 3 meses no hospital, 3 meses de sofrimento para a família, né? Então, a gente imagina qual o sofrimento desse pai, dessa mãe, de ficar nessa expectativa entre a vida e a morte. É exatamente isso que o Augusto fala, que foi um favor, né? Que, vamos dizer assim, ela, como mãe, né? Com certeza o seu Raul, como pai, e ele, Augusto, eles tiveram amenizado esse sofrimento, que era para ele também ficar nessa situação, no hospital, talvez em coma, talvez, vamos dizer, entre a vida e a morte. Então, essa situação de sofrimento foi abrandada. Então, o desencarne, de certa forma, o desligamento do corpo físico foi em nome da misericórdia divina, foi, vamos dizer, amenizado esse sofrimento da família. Então, é isso. E agora, a gente tem algumas perguntas sobre a festa do Augusto, que eu vou passar para a Sandra responder para nós.
Aqui está me perguntando se vai precisar de voluntário para trabalhar na semana que vem. A resposta é com certeza. Os voluntários a gente aceita de todas as formas possíveis. Eles estão ainda fechando as doações para trazer na semana que vem, mas a nossa função seria de pegar a criança e passar para receber ou de dar a sacolinha. A gente está programando ainda. Então, com certeza, voluntário vai precisar, inclusive porque eles vêm para a campanha da Alta de Souza, da campanha do quilo. Então, é uma festa. Descarregar o caminhão é uma festa, né? E como é uma festa, a gente trabalha em qualquer ponto, né? Confraternizar. No sábado, a partir das 14h, na campanha do quilo, e no domingo, a partir das 10h, que é a festa. E aqui estão perguntando se são doados, de que idade, né, é a doação. Para a festa do Augusto, não existe idade. A gente entrega o cartão e tem jovens, às vezes, de 16 anos, que estão passando para receber. E tem uma história interessante, que a Maria Amélia uma vez comentou comigo, que ela estava entregando os cartõezinhos da festa do Augusto, e, na espiritualidade, um espírito estava ali tentando pegar o convitinho com ela, né? E ele ficou triste, porque ela não deu atenção para ele. E aí ele falou, como assim? Se não tem festa, né? Não tem... Ele estava achando que era o Natal. Não tem festa, não tem o Natal, não tem o Cristo. Então, a gente vê a parte aqui, né? Eu não tenho mediunidade nenhuma, então eu não vejo absolutamente nada disso. Mas a espiritualidade está muito mais do outro lado lá, vivendo tudo isso que a gente está passando, né? E a Maria Amélia comentou isso. Ela falou: olha, ele comentou, falou, puxa, mas se não tem festa, não tem o Cristo, entendeu? E agora, do Natal, a idade é que, como a Dona Yolanda dava um kit de Natal, de enxoval, a idade de 1 ano não recebia. Era de 2 anos até 12 anos. Né? E isso é daqui a alguns meses. Tem uma pergunta que chegou, que eu vou convidar o André Piccolo, para vir aqui. Vem, André, pegar o microfone. A pergunta é: quantas casas transitórias existem? E se elas são coligadas ou vinculadas entre si de alguma forma? Esse número exato nós não temos, porque são muitas. Temos Casa Transitória Fabiano de Cristo no país inteiro, muito provavelmente inspiradas pelo próprio Fabiano de Cristo, naturalmente. O nome ele tem sua fonte no livro Obreiros da Vida Eterna, em que, num capítulo, ele discorre sobre o trabalho da casa transitória lá no plano espiritual. E esse trabalho da nossa casa aqui, assim como de muitas outras, é uma continuação do trabalho da casa transitória no plano espiritual. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro vai entender. Por que a gente trabalha aqui com a mãe gestante? Porque é um braço dessa instituição do lado de lá aqui. E a ligação que há, ela é espiritual, porque os trabalhos, não só da casa transitória, mas assim, todo o trabalho da doutrina espírita de assistência social, como todo o trabalho no fundo de caridade, ele faz parte, né, de um sistema no plano espiritual. Faz parte de um todo, e é muito bem gerido e administrado. Então, assim como aqui a gente tem, vez ou outra, a presença de um Chico Xavier no plano espiritual para nos incentivar, muitas outras instituições também têm esse apoio. Nós fazemos parte de um plano chamado Plano Bem. Bem porque é dirigido lá em cima por Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e Meimei. Essas casas todas estão integradas nesse plano. Um programa de transformação do mundo,
de transformação para um planeta de regeneração. E nesse sentido, então, podemos admitir que os trabalhadores dessa instituição, quando estão do lado de em sono físico, por exemplo, muitos têm oportunidades de serem orientados em conjunto, né, já que o trabalho, no fundo, é um só, de construção do reino de Deus aqui. Obrigado, André. E a gente se encaminha agora para o encerramento, que o nosso Roda Viva já está acabando o tempo, mas a gente tem agora um espaço. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, ou dar um depoimento, fazer um comentário, porque tem muita história viva aqui, entre todos os participantes, os voluntários de tantas épocas. Acho que não tem mais pergunta no papel, mas... Só mais uma... Só para complementar, né? Essa semana, no grupo dos voluntários, eu vou colocar todo o cronograma da festa certinho. Eles estão realmente fechando ainda como vai ser a festa na semana que vem, por isso que eu não tenho detalhes precisos ainda, mas eu vou passar para todos, né, os horários e o que nós vamos fazer na semana que vem ainda, durante a semana. Tá bom? Só por curiosidade, essa passagem que a Patrícia contou sobre o desencarne de favor consta de um dos livros do Augusto, se eu não me engano, é o Presença de Luz, onde ele conta que é exatamente como ela falou, que foi explicado para ele lá na espiritualidade, o porquê do desencarne dele, assim, aparentemente antes da hora. Tá bom? Só para constar. Esses livros são muito bons, gente. E eu acabei fazendo aquele comentário, né, sobre a vibração, sobre o Chico, tudo, mas não concluí meu pensamento. E então acho que é para a gente também pensar no seguinte, né, se a gente está tendo a oportunidade de ter uma festa dessa tão grandiosa na nossa casa, foi o que a Patrícia falou, né, que a gente possa, a Sandra também falou, que a gente possa estar recebendo todos que chegarem na nossa casa transitória com a mesma alegria que o Chico recebia cada pessoa que passava por ele, com a mesma alegria que a Dona Yolanda recebia cada um que passava por ela, né? Então, hoje, nós somos representantes deles, né? Dando continuidade no trabalho que eles fizeram, e hoje é a nossa casa transitória que ampara e recebe essa festa maravilhosa do Augusto, né? Tanto do aniversário quanto do Natal. E nós somos os representantes do Cristo. Então, que a gente possa estar com o nosso coração aberto, né, recebendo os que estão chegando novos, que a gente possa fazer realmente essa grande família, né, que a gente possa estar cada vez mais vibrando para todos que chegarem na nossa casa. Então, antes da nossa prece de encerramento, queria agradecer mais uma vez a todos que aceitaram o convite para fazer parte desse primeiro Roda Viva de uma série de temas. Como foi contado aqui, várias histórias aconteceram em tempos que muitos de nós ainda não tínhamos chegado na casa transitória. Então, mesmo eu estou na mocidade há bastante tempo, mas eu não tive, por exemplo, a oportunidade de ir até Uberaba, de conhecer o Chico, e a gente conhece por meio das histórias. E então, essa é a iniciativa desse evento, para que essas histórias não se percam com o tempo e para que a gente que chegou depois possa receber também essa vibração, possa sentir, tentar imaginar, de alguma maneira, como era estar lá. Porque a gente está dando continuidade a essa história. A festa do Augusto continua, a Dona Yolanda, o Augusto e toda a equipe continuam no plano espiritual trabalhando. Se nós não fizemos parte dessa história no passado, certamente faremos parte da história presente e futura desse trabalho. Nós somos continuadores disso, a gente precisa conhecer, entender a importância. Então, no mês que vem, já fica o convite, nós vamos divulgar posteriormente o tema e a data, mas um novo Roda Viva sobre mais um tema da Casa Transitória para que a gente possa conhecer muito bem essa instituição que nos acolhe, que nos ensina, que nos dá oportunidades
que por mais que a gente trabalhe e se esforce aqui dentro, a gente nunca vai conseguir pagar o tanto que a gente recebeu. Mas a gente nunca vai pagar mesmo, é por misericórdia divina. Então, quer falar, Arthur? Vem cá. Mas fala aqui, senão não sai na gravação. Aí as pessoas do futuro não vão saber o que você perguntou. Falaram em 8 pessoas que foram no início. Começa de novo. Falaram em 8 pessoas que foram no início, mas eu lembro, eu fui uma vez e tinha ônibus lotado, né? Ônibus lotado, teve momentos que eram 2 ônibus. Então fala um pouquinho do volume de gente, do que foi, porque a gente olha uma festa bem pequena, né? A gente que foi lá via que eram quilômetros de fila. Não era uma fila de 10, 20, 100 metros. Não, era muita gente, né? Só isso, só para ficar um pouquinho maior a coisa. Exatamente. Essas 8 pessoas foi só a primeira vez. Dali para frente, era briga para poder ter lugar no ônibus. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade também para divulgar uma série que está passando agora na Star Plus. Eu não sei se todos têm acesso, ou quem tiver. É uma série sobre o Chico Xavier, onde assim, ali você vai enxergar o que era essa distribuição. A gente vai ver o trabalho que a Dona Yolanda realizava, que aparece ali. É Star Plus, não é Netflix, é Star... Hã? Chico Xavier, eu acho que é Chico Xavier. É do Mário, é do Souto Maior, aquele jornalista, como ele chama, Patrícia? Marcel Souto Maior. Inclusive, a gente tem ali a participação do Gustavo, dando depoimento, e escrito embaixo, Mocidade de Pindamonhangaba, Chico para sempre. Isso, um documentário. É uma série, e tem 6 episódios. Eu também gravei, mas acho que não gostaram, porque não colocaram. Pois me falaram, mas eu vi você até cantando. Cantei, gente. Chico Bondade, estou falando, eu não posso com o microfone na minha mão, né? Mas, assim, acho que eu falei muito. Então, não me colocaram lá dando depoimento. Mas tem o Glaucio, tem o Humberto, que foram companheiros que acompanharam muita gente nesses trabalhos. Outras pessoas, a Dona Marlene, que também faz parte até hoje do grupo, falam muito da Dona Yolanda, e outros casos maravilhosos, gente, sobre o Chico. Vale a pena. São 6 episódios de chorar. Problema da idade. O Raul pediu para a gente fazer a prece, mas a gente está vendo bastante jovem aí, né, no salão, e quando ele falou da gente preservar aí essa história, de fazer parte da história, eu acho que, de fato, o protagonismo é de vocês. Tá? São os que estão hoje com 10, 11, 12... 14, 17, o protagonismo aí é de vocês, não é nosso. Porque a gente já tem, assim, a vida naturalmente já vai trazendo outros problemas quando a gente vai amadurecendo, a gente tem família, naturalmente a gente vai tendo outros compromissos que a reencarnação vai trazendo para a gente, né? Então, até... em função daquilo que a gente tinha comentado antes, todos nós temos dificuldades, temos lutas, e vocês estão na idade aí ideal, e que ainda essas lutas ainda não apareceram assim de forma, vamos dizer, tão viva para a grande maioria. Então, vocês podem despender o tempo de vocês, né, a imaginação, a criatividade. E, então, eu acho que esse protagonismo, vocês têm que aproveitar essa fase. Não somos nós que estamos aqui. Nós aqui estamos repassando para vocês. Então, eu acho que a reflexão que fica é assim, olha, o que eu faço agora com essa tradição do bem que me foi contada, que eu aprendi?
Agora, é como, sabe aquela prova de Olimpíada, que um vai passando o bastão para o outro? Agora o bastão está com vocês, né? Então, vocês é que têm que ser os protagonistas agora, né? Porque a nossa passagem aqui na Terra é curta, e vocês é que vão pegar agora esse compromisso, tá? Ser jovem do Augusto é uma honra, né? Mesmo que seja de 8 a 80. Uma honra e um compromisso, né? Porque a gente fica com o compromisso de manter essa tradição aí, né? Então, é nesse clima aí de paz que a gente vai fazer a nossa prece. Nós vamos agradecer muitíssimo a Deus a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, participando desse evento. Nós vamos dizendo: obrigado, Senhor Jesus, pela bênção desta manhã, em que pudemos usufruir desse ambiente de paz, de acolhimento, de alegria, de entusiasmo, e que nós possamos sair de fato, Senhor, levarmos junto conosco o entusiasmo de fazermos o bem, que não percamos a fé, a esperança e principalmente a coragem de fazermos o bem em qualquer situação. Dá-nos força, Senhor Jesus, para honrarmos a memória daqueles que aqui estiveram e souberam em Teu nome e em nome de tantos que por aqui passaram, estender as mãos e o coração em benefício do próximo. Obrigada, que assim seja. Obrigado, pessoal. Agora, recadinho da evangelização, a gente vai fazer a roda do ensaio do coral infantil. As crianças que quiserem ficar, a gente vai fazer um ensaio mais curto hoje. Bom?